Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre medicamento, alimentação e exercício físico no tratamento de quem tem diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu ajudo você que tem diabetes a ficar com a glicemia mais tempo no alvo e ter a hemoglobina glicada menor do que 7. Ou seja, eu te ajudo a viver melhor tendo diabetes. E eu sei bem o que você sente, já que eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Então a gente sabe aí os desafios diários que nós temos com relação a ter um bom controle do diabetes. Eu falo desafios porque desafios são o seu grau de atenção, o seu conhecimento, que eu sempre falo para vocês aqui nas lives, né? O conhecimento, ele salva. Então, não adianta você medir a glicemia e não saber o que você vai fazer da sua vida. Não adianta você tomar um medicamento e achar que isso controlou o seu diabetes. Então, a gente sabe que é um conjunto. Esse conjunto está baseado em 3 pilares no tratamento do diabetes, que é exatamente a parte do tratamento medicamentoso, o controle alimentar e o exercício físico. Quando você consegue entender esses 3 pilares e de que maneira cada um deles vai ajudar no controle do seu diabetes, você consegue sim ter uma melhor qualidade de vida. E esses dias ainda teve uma pessoa que estava conversando comigo, que ele falou assim, não, 99% é a alimentação. Mas só a alimentação não vai conseguir tratar o seu diabetes. Existe ainda, a gente sabe que o maior percentual de pessoas, na população de pessoas que tem diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2, ele é uma doença que ela começa aumentando ali a resistência à ação da insulina, então aos poucos ela vai se instalando. Então dependendo do momento que foi feito o diagnóstico, de quanto ainda o seu corpo, de você que tem diabetes tipo 2, consegue produzir de insulina, talvez um período ainda você consiga fazer um bom controle do diabetes só controlando com a alimentação. Mas, a partir do momento que começa a entrar com o medicamento, usa ali a alimentação, usa o exercício, pode ser sim que às vezes em algum momento até tire o medicamento. Ou em algum momento entre com insulina. É isso que quem tem diabetes tem que entender. Não quer dizer que usar insulina é ruim, determinado medicamento é ruim. Não, é a questão de momento. Avalia como está o tratamento, através de um exame que chama hemoglobina glicada. Depois um dia a gente faz aí uma live de 20 só para falar sobre isso, mas a hemoglobina glicada é o exame referencial. A hemoglobina glicada está lá com percentual menor do que 7%, está com um bom controle do diabetes. A minha hemoglobina glicada está 9, está 10, quer dizer que o controle do diabetes não está bom. E o que a gente pode fazer para controlar o diabetes? Exatamente juntar esses 3 pilares. Tomar lá um medicamento, ou no meu caso, né, quem tem diabetes tipo 1, aí, aplicar a insulina, controlar a alimentação através da contagem de carboidrato, através de selecionar qual alimento você vai consumir e também, junto com isso, sim, fazer o exercício físico. Dessa maneira, a gente consegue sim ter um ótimo controle do diabetes e, claro, uma ótima qualidade de vida. Eu quero agradecer também aqui a quem mandou perguntas, né? Eu sempre coloco as caixinhas de pergunta para serem respondidas aqui durante a live. Então, foram mandadas aí perguntas, eu selecionei algumas que a gente vai responder aqui hoje. E eu também quero dizer que daqui a pouco a gente vai ter aí a companhia, né, do Thiago Montanha, né? Ele foi aluno meu na graduação, na pós-graduação, então é um profissional de educação física aí, que ele vai vir justamente para conversar com a gente aqui na live de 20 de hoje, com relação à segurança que a gente tem como diabético de frequentar a academia. Né? Isso aí é uma coisa boa para a gente, né? Porque a gente sabe que muitos aí estão com medo em relação a isso. Então daqui a pouco a gente vai conversar com o Montanha, tô vendo que ele já está aqui acompanhando a gente. E antes disso eu vou responder, né, algumas perguntas que nos foram feitas com relação que eu peço para vocês participarem do diabetes você no controle, né, na questão relacionada à live D20. Então, uma pergunta que foi mandada aqui, que a gente ouve bastante, a maior parte das pessoas que têm diabetes tem muita dúvida em relação ao que comer. O que eu vou comer? Então, uma das primeiras perguntas que foram feitas lá, que eu achei bacana trazer aqui para vocês hoje, é exatamente a pessoa perguntou o seguinte: quais frutas quem tem diabetes pode comer?
Então, aonde a gente precisa entender essa situação? Por que a gente fala tanto do monitoramento, de medir a glicemia? Não adianta quem tem diabetes, diabetes tipo 1, diabetes gestacional, diabetes tipo 2, medir a glicemia só de manhã. Aquele ali é só um dos valores, para a gente ver se o medicamento que a gente está tomando, lá o que foi tomado à noite, ele fez o efeito necessário para que de manhã a gente tenha aí uma boa glicemia. Aquele ali é só um valor referencial, ele não é o valor que vai valer aí para o dia inteiro, para o período inteiro. Então, isso é algo que a gente precisa, sim, entender como portador de diabetes. Então, para cada vez que a gente mede a glicemia, eu medi a glicemia antes de comer. Por que eu faço isso? Exatamente para a gente saber quanto de carboidrato a gente vai poder comer naquela refeição. Então, fruta, normalmente, é comum a gente comer entre as refeições. Só que é interessante a gente entender assim, qual fruta? Todas as frutas terão como componente dela um monossacarídeo, que é chamado de frutose. Então, é o tipo de carboidrato que tem na fruta. É o que deixa a fruta geralmente docinha. Claro que as frutas ácidas, então limão, muitas vezes, ele tem, além de ter uma quantidade menor ali também de frutose, ele também é ácido, então tira um pouco a nossa sensação em relação ao carboidrato que tem naquele alimento. Mas ele tem também. Então, todas as frutas têm. Agora, existe uma fruta que tem mais, que tem menos? Existe. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem com relação às frutas, né? Boa noite aí pro pessoal que tá chegando aí, a Pet, boa noite. Pati, né? Boa noite. Teve alguém que também tinha dado boa noite aqui, ó. A Eli, né? Sejam aí muito bem-vindas, né? Então, com relação às frutas, todas têm carboidrato. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas de uma maneira geral, elas sempre terão em torno aí de 10 gramas de carboidrato. Então, por exemplo, você vai comer uma banana. Banana geralmente tem 8, 10, às vezes dependendo do tipo da banana, tem umas que tem 12 gramas de carboidrato. Então, como referência, o que você pode usar? Cada fruta que eu estou comendo, uma maçã, uma pera, normalmente em torno aí de 8 a 10 gramas de carboidrato. Para ficar mais fácil para a gente fazer a conta, vamos fazer o seguinte, 10 gramas de carboidrato. O que quer dizer isso para eu que tenho diabetes e vou comer aquela fruta que tem 10 gramas de carboidrato? Para cada quantidade de carboidrato que contém nos alimentos, a gente espera que esse carboidrato, claro, ele vai chegar lá no sangue e vai virar açúcar, isso acontece. Agora, quanto vai chegar de açúcar e o quanto vai impactar no valor da minha glicemia? Então, a conta referencial que a gente faz, qual é? Cada 15 gramas, você comeu arroz, cada colher de arroz tem em torno de 5 gramas de carboidrato. Então, se eu como 3 colheres de arroz, eu somo 15 gramas de carboidrato. Quanto esses 15 gramas de carboidrato vão aumentar a minha glicemia? Se prevê um aumento entre 40 e 50 miligramas por decilitro lá no sangue. Então, a gente tem que entender o quê? Se eu comi 3 colheres de arroz, que somou 15 gramas de carboidrato, eu espero que haja um aumento na minha glicemia em torno de 50. Então, se na hora que eu fui comer estava 100, eu sei que depois que eu comi vai chegar a 150. A mesma coisa a gente tem que fazer em relação à fruta. Cada fruta, se a gente pegar por porção ou mesmo ou comer a fruta, né, a fruta inteira, por exemplo, aí uma banana, uma maçã, uma pera, né, que são frutas bastante comuns, consequentemente o que a gente tem? Em torno de 10 gramas de carboidrato está sendo consumido, tá? Se 15 gramas aumenta 50, quanto vai aumentar 10? Aí tem que fazer a regrinha de 3, né? Mas vai dar em torno aí de 30 miligramas por decilitro, em torno de 33,3 miligramas por decilitro. Então, o que eu tenho que ter para mim? Cada vez que eu comer uma fruta, certamente vai aumentar mais ou menos 30 na concentração de glicose do sangue. Toda vez que a gente comer fruta, isso vai acontecer? Não. Principalmente para quem tem diabetes tipo 1. A gente não sabe, às vezes tem uma quantidade de insulina que está aumentada no sangue naquele momento. E aí certamente vai aumentar menos. Ou vai haver um momento que tem só a basal ali fazendo efeito. Então pode ser que aumente mais. Mas como valor referencial, para controlar a quantidade, você pode usar essa referência. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas e na melancia? Né? Melancia, ela tem também, né, carboidrato, claro, tem lactose, mas ela é uma fruta que tem bastante água. Então, de certa maneira, uma fatia de melancia, ela não vai ter uma diferença muito grande. Eu recomendo, né, para você que está acompanhando aqui a live, a baixar um aplicativo ou mesmo buscar, né, na internet, tem aí
o manual de contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então foi feito lá pelo Departamento de Nutrição, é um recurso que a gente tem para olhar ali nas tabelas e ver o quanto tem aí de carboidrato para cada tipo de alimento e a quantidade ali que você está comendo e o quanto de carboidrato tem. Então, para a pergunta, então, quanto eu como aí de qual fruta quem tem diabetes pode comer todas as frutas. Claro que a uva é uma fruta que ela tem uma quantidade um pouco maior de carboidrato, tem que tomar cuidado, que às vezes, dependendo do tipo de uva, ela vai ter quase 10 gramas para cada uva que você comer. Então, se comer um cacho inteiro de uva, faz a conta, né? Vai multiplicando isso aí, cada vez aí por 10. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Ou costume que às vezes a pessoa tem de, eu consumo uma fruta depois que eu como. Se alimenta lá, quer dizer, conta o carboidrato que você comeu ali na refeição, para ver o quanto vai aumentar. E no pós-refeição não vai, por exemplo, chupar 3, 4 laranjas, porque aí você está consumindo 40, 50 gramas de carboidrato, que é algo também ruim aí para o nosso tratamento, tá bom? Então, eu respondi essa primeira pergunta, depois tem mais duas aqui, mas eu vou aproveitar para responder junto com o Montanha, né? Com o Thiago aqui. Peraí que eu vou... E aí a gente já dá continuidade, aí a gente responde depois junto com ele as outras questões que estão relacionadas aí à massa magra, à suplementação. Eu acho que é legal a gente... E aí, Montanha, boa noite, como é que você está, meu amigo? Beleza? Boa noite, tudo bem? Beleza? Boa noite, galera. E aí, Tudo professor, bem? como é que você está? Graças a Deus, tudo tranquilo. Então vamos lá. Se apresenta então, pessoal, Montanha. Quem é você, né? Quem que é o Thiago Montanha? Galera, já conheci esse professor aí há longa data, ele me deu aula na Uninove, eu sou formado em licenciatura pela Uninove, bacharel pela Uninove, estudei administração na Anhanguera e fiz uma pós-graduação na FMU de personal trainer. E sou faixa preta de jiu-jitsu, atleta aí há 17 anos, estou dentro das academias faz muito tempo, Dora. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a volta às aulas, Dora, é isso? Então, eu convidei o Montanha porque o que acontece? A gente sabe que agora as academias abriram, né? Foi ontem que foi a abertura, né, Montanha? Oficialmente vai ser agora segunda-feira. E qual é o grande problema que eu percebo, né, em nós que temos diabetes? Pessoas que têm diabetes, uma grande parcela tem um receio muito grande de ir para a academia treinar, principalmente nessa época de Covid. Então eu queria, Montanha, ele tem uma academia, né, eu quero que ele comente o que as academias, né, de uma maneira geral, estão fazendo para tomar cuidado, para, claro, proteger os alunos, já que a gente sabe que, eu acabei de falar para vocês, parte do tratamento que a gente tem é o medicamento, a alimentação e o exercício é uma parcela que eu considero aí a principal para o tratamento de quem tem diabetes. Então, Montanha, por favor, comenta aí a respeito quais as atitudes, né, o que vocês, né, como proprietários aí de academia, ou para quem gerencia ali a academia, está tomando como providência para evitar que as pessoas se contaminem, né? Como é que funciona? Explica aí como é que está funcionando atualmente a academia. Ô, professor, isso aí é fácil de responder. Eu respondo com toda a autonomia e de vivência mesmo dentro das academias. O que acontece? A academia, eu não vou falar que é o lugar mais limpo e higiênico do mundo, mas o que acontece? Toda vez o álcool existe dentro da academia desde a época do Arnold Schwarzenegger treinando. Então é normal o indivíduo higienizar o equipamento tanto antes quanto depois. Eu acho que respeitando as normas vigentes, máscara e o distanciamento social, diminuindo a porcentagem, porque a gente sabe que em algumas academias de grandes nomes existe a superlotação, que é diferente da maioria das outras academias de bairro. Então, o que acontece? Nessas academias de bairro, que é o meu caso, a gente foi muito prejudicado, porque nunca houve essa lotação para poder fechar, como um mercadinho pequenininho, como uma barbearia que passa 20 pessoas por dia lá. Não, nunca deveria ter fechado esse tipo de comércio. Então, a academia é um lugar seguro, é um lugar onde a higiene existe desde sempre, não é de hoje.
O que mudou hoje dentro da academia é o uso de máscara, mas a higienização, tanto de mão quanto de equipamento, é a educação, é a norma da academia, e não é de hoje. O que muda hoje? É que antigamente que eu falo é pouco tempo atrás, antigamente eram os ratos de academia que frequentavam a academia. Eram os caras que queriam ficar fortão, tudo. Eu não sei a porcentagem em relação à idade das pessoas que têm diabetes, mas eu acredito que é uma idade um pouquinho mais avançada. E na parte da manhã de qualquer academia, normalmente é frequentado por idosos, por quem mais precisa da academia, independente de pandemia ou não. Eles sempre precisam da academia. E eles são os que têm mais medo hoje, porque são a galera que está na fase de risco. Então, eles estão sendo muito prejudicados, que a gente não consegue colocar isso, não é tempo perdido, jamais recuperado, infelizmente. Porque aí, você ficando com medo, não foi, deu mais de um ano já, Dora, que a gente está nessa. Então, mais de um ano. Para mim, ficar sem atividade física, para mim eu vou num parque, eu me viro, não sou da galera de risco, eu não sinto tanto. Mas para a galera que precisa, eu acho que é muito tempo, a galera pode ficar tranquila, tenta frequentar aí academia de bairro, que respeite as normas vigentes. Não adianta o seu filho, o seu namorado ir em academia clandestina que está funcionando ali de portas fechadas, onde aí aumenta o risco de novo. E a galera, você sabe que está frequentando, não é só daqui, isso aí existe. Então, eu acho que a galera tem que ir voltando, sim, aos pouquinhos, vai liberando aos poucos. A gente está voltando umas fases onde a academia permitirá ficar mais tempo aberta, onde vai diminuir o número de pessoas, porque diminui o número de horas abertas, as pessoas têm que se aglomerar para ir naquele momento. Então, eu acredito que isso seja política, não é possível que eles façam isso pensando no bem da humanidade. Mas a academia, eu garanto que não é de hoje, que existe toda a segurança, existe toda a higienização, que vocês que devem, tanto de diabetes como outras doenças crônicas, devem retornar às atividades, ou através de aplicativo, como a gente está fazendo agora, mas não pode ficar parado tanto tempo, Dora. Exatamente. E uma coisa que você falou aí do pessoal que continuou, né? Que assim, veio a ordem de fechar, né, as academias e o pessoal ficou trabalhando com a porta fechada. Realmente a gente tem que entender o seguinte, né? Como é que é transmitida, né, a doença em si? Pelo próprio ar. Por exemplo, um ar que fica fechado ali com a porta fechada, quer dizer, diminui a ventilação interna, né? Ou se tiver um ar-condicionado ligado, fica viciado ali também. Isso aí, no fim, ao invés de proteger, coloca o pessoal mais em risco ainda. Realmente o que você falou aí foi bem, bem interessante. Me fala uma coisa, Montes, você falou de ficar mais tempo aberto, então a academia ela vai ter um período maior, porque antes parece que ficava 2 períodos com 4 horas, era isso que estava acontecendo da última vez? Aí? Era isso na fase laranja. Aí na fase vermelha foi proibido de vez. E agora, que é uma fase vermelha transitória, que é alguma coisa mais agressiva, está liberado 8 horas. Então é isso que eu falo, não condiz as ações, elas são confusas. Sim. Então, se na vermelha não era para abrir, na vermelha transitória, que é uma coisa mais agressiva, não era para abrir também. Mas, enfim, abriu. Liberou 4 horas de manhã e 4 horas no período da noite. Então, o pico das academias existem a partir das 18 horas, né? E na parte da manhã existia o pico quando tinha o pessoal um pouquinho mais velho, que são os idosos. Eles acordam cedo e gostam de ir para academia. Esse era o público das academias de manhã. Então, o fluxo já não existe na academia de manhã. Existe a quantidade de pessoas ali normal. E da noite foi cortado exatamente isso. Cortou, porque a galera trabalha até as 18. Ou você treina bem pertinho da sua academia, ou, infelizmente, você vai continuar sem ter atividade física. Porque depois das 8 tem o toque de recolher ainda. Então, você fica preso em casa, cara. Então, por isso que eu ressalto, eu tenho academia, eu sei da importância de estar ali dentro dos aparelhos, que faz diversos movimentos articulares, mas um aplicativo, ter alguém para conversar, alguém para instruir, eu acho que ainda é a melhor solução do que não fazer nada, Dan. Isso que eu sempre comento, né? Que o pessoal fala assim, eu tenho diabetes, preciso fazer exercício, mas eu não gosto de fazer exercício. Quer dizer, gosto de fazer exercício, vai pelo menos andar, né? Então, assim, andar vai resolver a situação? Comparando com quem está parado, vai ser melhor.
mas né, se puder fazer exercício orientado, sem dúvida alguma, o resultado ele é muito melhor. Quanto a isso, não tem o que a gente comentar, mas a linha é essa. E outra coisa, Monteiro, que eu acho que é importante você falar também, por exemplo, cada academia, pela área que ela tem disponível, ela tem lá um número máximo de pessoas. Atualmente, com a abertura, aí, como é que está esse controle aí? Qual o percentual? Pode ir metade das pessoas, menos da metade? Como é que está esse controle de volume de pessoas que vão poder frequentar nesses 2 períodos com 4 horas aí aberto? Ó, Dora, são de 25% da capacidade. Entendi. Então, é 1/4 do total de pessoas. No total de pessoas. Se o máximo conseguir lá for 100, para ficar mais fácil aí para entender, dá para ir no máximo 25, é isso? 25 pessoas. Exatamente. Entendi. Só que tem um outro dado legal aqui, Dora, que eu peguei. Uhum. 40% das academias fecharam no É, Brasil. isso aí não tem como. Então, saiu as pessoas dentro da academia, é óbvio, e as academias fecharam. Então, o retorno, não só nas academias, né, o retorno no geral, vai gerar de novo as pequenas aglomerações que eu falei que existe dentro de algumas redes de academia, né, não de todas. Mas o volume lá vai ser muito grande, porque fechou muita academia, Heitor. 40% das academias aí fecharam. Isso é triste porque é algo que afeta diretamente a nossa área como profissional de educação física, né? Porque a academia é um local onde a gente pode trabalhar, o parque é outro, e esses tempos aí estava com a academia fechada e o parque fechado também. Então, e os condomínios proibiram a entrada para você fazer o trabalho dentro do condomínio, mesmo como personal. Então, realmente foi e está sendo, né, um período bastante desafiador para o profissional de educação física esse momento, porque está realmente bastante complicada essa situação. E eu entendo. Uhum. Pode falar. Então, que você está falando, o que me preocupa agora é a situação, né? Quer dizer, ainda tem um número menor de locais para as pessoas poderem treinar, né? Algo que, ao invés de Exatamente. ajudar. E a galera, os parques fecharam, que você falou, fechou coisas que é gigante. Como que vai ter uma lotação em um parque, Dora? Mesmo lotado, cabe mais gente. Porque tá no distanciamento correto, né? Que são 2 metros para cada lado. Um parque, se você pegar o tamanho do Vila Lobos, quantas pessoas cabem a cada 4 metros quadrados? Cabe um monte. E é a atividade física que sobe um pouquinho a imunidade, que é o que vai te proteger de adquirir um vírus, do sedentarismo. Eu falei, hoje, o público, não é os ratos de academia que pegam o galão em casa, se vira, agacha na cadeira. O que acontece? Hoje é a galera que precisa tanto através de uma doença crônica, que é o que você está explicando hoje a fundo, que é a diabetes, só que tem aquela galera que é da cabeça, que está tratando algo que é invisível, a gente não sabe onde está o problema. Então, indica exercício físico só por liberar um monte de hormônio que traz prazer àquela pessoa, mas ela tem crise de ansiedade, ela tem depressão. E aonde que ela vai extravasar? E ela perde o emprego, ou perde alguém da família, algum ente querido da família. O que acontece com essa pessoa, Dani? Não tem tempo que recupere isso. Realmente, essa é uma situação bastante preocupante. E uma coisa que você falou de parque, eu estava indo bastante na academia, né? Tinha minha rotina de academia. Aí depois eu comecei a buscar locais mais abertos, depois com a pandemia, né? Então o parque era o lugar onde eu realmente estava indo mais do que na academia, diminuiu um pouco minha frequência na academia. Mas o que eu percebi, eu achei até estranho isso, né? Fecharem o parque. Nos parques, o que a gente observa, né? Você falou de um grande parque que a gente tem em São Paulo, que é o Vila Lobos, mas a questão, mesmo em parques menores, durante a semana, você vê quem está ali, normalmente, são as pessoas que estão indo para treinar. O pessoal que está correndo, vai usar os aparelhos, alguma coisa assim. Final de semana é que você vê mais famílias realmente passeando e tal. Então, realmente foi uma coisa meio, para mim, soou meio sem sentido essa questão de, durante a semana, que é quem normalmente frequenta ali, e o que eu percebo, às vezes, trafegando próximo dos parques, o pessoal que está correndo na rua, corre ali perto do parque, mas corre do lado de fora do parque, quer dizer, exatamente, vai na rua. Isso eu vi também, Dora. Eu vi aqui no Parque São Domingos, que eu sou da área daqui. Sim. Eu fui lá, parecia que eu estava na 25 de março.
Eu nunca vi tanta gente correndo, eu tô falando hoje, tá? Eu fui lá, hoje eu pedalei e depois fui correr lá no parque. Eu fiquei assustado, parecia que eu tava na 25 de março. Todo mundo resolveu caminhar. E Deve ser animal. mesmo com essa bomba de gente aí que parece que tá treinando lá, eu peguei hoje também um dado que 40% ainda da população ainda é sedentária. Então, É, sedentária, assim, dentro das academias estão de 3 a 5%, né? O restante faz corrida de rua, que já não entra nessa classe de sedentarismo. Mas 40% é sedentário ainda, Dora. Então, se a galera se conscientizar que é necessário, que é essencial a academia, o esporte, o lazer, né? Vai existir, deveria pelo menos existir em progressão aí, é igual a farmácia. Igual a farmácia. Você vai em cada. Tem uma farmáciazinha. A academia deveria ser igual a farmácia. Porque tem muito mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. exatamente. E Exatamente. fechou. E ainda fechou muitas. É uma pena isso, né? Eu tenho duas perguntas aqui que foram feitas para mim, né, para ser respondida na live de hoje. Então, eu deixei inclusive para responder com você. Eu acho que é legal a gente ter essa visão relacionada a você, né, que além do jiu-jitsu, você sempre trabalhou com trabalho de hipertrofia, coisas assim, e a visão, né, que você tem dentro da academia, e a gente colocar isso tanto para quem tem diabetes como para quem não tem. Eu acho que isso vai ser bastante rico, por isso que eu guardei essas duas perguntas aqui. Uma que eu achei interessante que foi feita é que a pessoa perguntou o seguinte: eu tenho diabetes tipo 1, eu estou perdendo massa magra, né? Estou perdendo massa muscular. O que eu posso fazer para corrigir isso? Então, vamos falar primeiro aí para quem tem diabetes, depois eu quero que você comente de uma maneira geral, porque uma coisa nós, como profissionais de educação física, temos certeza que está acontecendo. As pessoas não podem ir no parque, não estão muito mais tempo em casa o tempo inteiro, certamente estão sedentários, estão ganhando peso e, consequentemente, estão perdendo massa magra. Então, se é algo que está afetando, não é só quem tem diabetes, tipo 1 ou tipo 2, não importa, Exatamente. é no geral, né? Então, Você vamos já falar, tocou no ponto. não Na é? verdade, você já respondeu a pergunta, né? Mas vamos lá, bora. Então, o detalhe é assim: o que a gente tem que entender com relação ao diabetes? Por que quem tem diabetes começa a perder massa magra? Tirando esse momento especial que a gente está vivendo, ele não poder se movimentar. Mas vamos supor que você se movimente e tal. Por que você começa a perder massa magra? Normalmente está relacionado a um baixo controle metabólico. Então, o tratamento que você está fazendo, indo lá, o medicamento, a alimentação que você está fazendo, ou o exercício que esteja fazendo, ou talvez nem esteja fazendo, certamente está fazendo você ficar mais tempo em hiperglicemia. Então, quer dizer, glicemias acima de 180 miligramas por decilitro. E, consequentemente, o corpo começa a ter uma maior concentração de glicose no sangue e menor nos tecidos. Então, não vai fazer falta energia dentro lá dos tecidos. Consequentemente, o que o corpo faz? O fígado tenta produzir açúcar. E ele vai produzir açúcar do quê? Tirando realmente dos aminoácidos, que é a estrutura que forma a proteína no nosso corpo. Aonde a gente sente mais isso? Nos nossos músculos. Você percebe que você está emagrecendo e está perdendo músculo. Então, o primeiro detalhe é um dos recursos para corrigir isso aí. Vai estar diretamente ligado a, ao melhor controle do diabetes. Que melhor controle? Fazer, cada vez que você medir sua glicemia, fazer um controle do seu diabetes para que você consiga ficar a maior parte do tempo com a glicemia menor que 180, só que sem também ficar fazendo hipoglicemia. Então, o valor acima de 70 e menor do que 180. Dessa maneira, o organismo de quem tem diabetes vai funcionar muito parecido com o organismo de quem não tem diabetes. Então, o primeiro passo é esse: controlar a variável diabetes. Segundo, a alimentação. Entender que para você ter resultado, vai ter que associar o exercício com a alimentação. Na alimentação, você, se possível, em cada alimentação que você fizer, incluir lá, normalmente, na maior parte das refeições que a gente faz, a gente vai ter um pouquinho de gordura, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína. Mas sempre se preocupe em ter proteína, seja proteína animal, proteína vegetal, não importa, um alimento que tenha proteína em cada refeição que você fizer. Então você vai disponibilizar um pouco mais de proteína no corpo, com a glicemia melhor controlada, você começa a ter uma parte aí sendo usada para fazer síntese proteica e não usar esses aminoácidos para virar açúcar lá no nosso sistema.
E a terceira parte, que é a parte mais importante, que é o treino. Não adianta querer ganhar massa magra e correr para isso acontecer. Isso nunca vai acontecer. Vai ter que fazer treino de força. E aí, agora eu quero ver aí os comentários do Montanha em relação a isso, Montanha. Para quem está perdendo massa magra aí, em relação a essa parte, né, se você quiser complementar a parte que eu falei aí fora o controle do diabetes, ó, a parte da alimentação, a ingesta de proteína e o treinamento aí. Fica à vontade. Eu acho que vou complementar, Dora, tô colocando a minha opinião aí, tá? Eu acho que você explicou, é uma aula sua, é fantástico, ver você explicando sobre a doença, a gente vê que você tem o domínio total sobre o que você está falando. Eu acho assim, que eu ia falar sobre o pump muscular, então o fato de você estar treinando todo dia deixa seu braço mais inchadinho do que ele realmente é. Ele não é daquele tamanho, fica o pumpzinho, por mais que dê descanso de 24 horas, todo dia você está exercitando ele. O pumpzinho, o estresse muscular de você treinar na sua casa é diferente do estresse muscular que você faz na academia. Lá você consegue puxar em diversos ângulos diferentes, com cargas super elevadas. Em casa, a gente fala que, levando até a falha cresce. Lógico que cresce, mas quantas opções você tem em casa? Você tem a flexão e o agachamento. Você vai ficar fazendo agachamento até amanhecer, se você for uma pessoa treinada. Então, eu ia falar sobre o estresse muscular e o pump. São dois pontos. E outro ponto que eu acho importante, você não consegue dizer simplesmente que você está perdendo massa muscular por se olhar no espelho. Você precisa de uma avaliação de bioimpedância ou uma avaliação com a pensinha, que eu esqueci o nome agora. Qual que é o nome, Dora? Adipômetro. Adipômetro. Então, com o adipômetro, você consegue mensurar se realmente você está perdendo massa muscular ou se você está perdendo peso no geral. Então, eu acho que o pump, a avaliação, que é o principal aí, tem que ver quem disse que está perdendo massa muscular, se foi através de uma avaliação ou se foi através do achômetro, né? E eu acho que aí sim a gente pode falar de perca de massa muscular, porque sem a avaliação fica difícil mensurar isso aí, a gente só fica se olhando no espelho. No espelho eu acredito que seja mais a falta do pump e a falta do estresse muscular do que realmente de massa muscular, né? Que aí assim, a pessoa realmente não colocou com base no que, né? Porque eu faço essas caixinhas de pergunta, a pessoa vai lá e põe a pergunta e ela vem crua, né? Eu não tenho como ficar conversando muitas vezes para pegar mais detalhes. Mas levando em consideração que as pessoas com diabetes, de uma maneira geral, nesse momento que a gente está passando, estão tendendo a ficar com o controle metabólico mais desajustado, então eu parto do pressuposto como sendo possível, sim, isso está acontecendo, né? Então, é bem provável, provável. Só que você está falando realmente é verdade, a gente não tem referência, né? Mas, assim, vamos colocar que realmente, antes da pessoa fazer uma afirmação dessa, de certa maneira, a pessoa precisa, sim, ter alguém. Eu faço avaliação de bioimpedância na academia, né, Dora? E por isso que eu estou falando. Às vezes eu recebo aluno da minha idade, 33, 40 anos. Eu falo, quantas vezes você fez isso aqui na sua vida toda? Quantas vezes você fez? Uhum. Eu fiz uma no meu trabalho. Às vezes você vê que é mentira, mas muitas vezes a pessoa não fez nenhuma nunca. Então, ela tem como base, né, que também não é da obrigatoriedade deles saberem, mas ele tem como base o quê? Ganhei peso, engordei. Perdi peso, emagreci. E para quem é fortinho, perdi peso, perdi massa. Se eu sou fortinho, perdi peso, perdi massa. Mas ainda tem essa referência de uma avaliação. E essa avaliação hoje é mais comum dentro das academias. Mas mesmo assim tem uma grande parcela de gente que nunca fez. Então fica sem nenhuma referência. Fica feliz quando entra na calça. Entrei na calça. Emagreci. Consegui entrar na calça que eu queria. E isso pra gente é pouco. Mas pra pessoa, ela tá feliz da vida ali, né? Mas a gente... que muitas vezes a pessoa quer... É o que você falou, né? Assim, qual é o objetivo? Eu quero entrar na calça.
interessa se perdeu massa magra, perdeu gordura, o que interessa é qual era o objetivo, entrar na calça, entrou na calça, estou super fraco, estou vendo tudo rodar, mas não tem problema, entrou na calça, objetivo atingido. Fez aquelas dietas doidas, ficar zero carbo, mas vai dar para ir no casamento, vai dar para ir na festa, era esse o objetivo. Tem essa turma também das academias que treinam para curtos objetivos. Vou treinar para o carnaval. Vou treinar para o ano novo. Vou treinar porque eu tenho casamento, eu preciso entrar no meu vestido. Tem essa turma também das academias. Tem, né? Isso aí faz parte. É o público no geral. Mas assim, a ideia é que a pessoa precisa realmente ter essa situação, acho que é bastante importante aí, da avaliação, realmente para ter certeza se, né, qual que está a composição corporal aí. E dentro disso, controlar o diabetes e ir fazer trabalho de força, de preferência aí, né, na academia, orientado aí por alguém que conheça esse trabalho de hipertrofia. E que consiga prescrever para quem tem diabetes também, porque às vezes a gente vê o pessoal falando para fazer umas coisas meio esquisitas. Tem uma outra que eu recebi aqui também, que eu acho que foi bem bacana. Ela é bastante aberta, eu vou fazer só um complemento nela, né, em relação ao diabetes em si, e foi exatamente o seguinte, diabético pode tomar suplemento? Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, qual a função do exercício no tratamento de quem tem diabetes? Querendo ou não, vai cair a glicemia. Então, assim, o risco de fazer hipoglicemia durante ou no final, ou horas após o final, ele aumenta bastante para quem tem diabetes, principalmente para quem usa insulina, seja a insulina basal ou que usa aí os bolos de correção, as insulinas rápidas. Então, o detalhe suplemento, a gente tem que entender que suplemento, eu até entendo talvez a pergunta, a grande maioria das pessoas pergunta por questão de suplementos proteicos, mas a gente tem que entender que suplemento, ele vem para completar. Então, suprir, exatamente. Ele vem assim, o que você está comendo faz efeito, está fazendo efeito? Não, de acordo com o meu gasto energético, por exemplo, relacionado ao treinamento, ao exercício, eu não estou conseguindo comer a quantidade adequada para poder suprir. Então, eu tenho um déficit. Esse déficit ele é complementado pelo suplemento, que pode ser um suplemento proteico, pode ser um suplemento para ganho de massa, que tem uma quantidade maior de carboidrato, pode ser um suplemento de vitaminas e minerais também. Então, quando eu falo assim, suplemento para quem tem diabetes, de primeiro momento, outro dia eu vi uma postagem de alguém da nutrição que eu acompanho, que eu achei muito engraçado, ele estava repostando uma postagem que foi feita por um profissional de nutrição, que ele falou assim, você só vai conseguir suplementar a partir do momento que você aprender a comer. Eu achei isso aí super importante, porque realmente, né, o pessoal vai tirar, você que está na academia, você deve ouvir isso aí direto, né, o pessoal chega para treinar, primeiro dia de treino, professor, o que eu tomo aí para aumentar a massa, ou se quer emagrecer, o que eu tomo para emagrecer? Então, isso aí toma vergonha na cara, né, e vem constante para a academia, come direitinho. Esse é o melhor que tem para tomar. Então, assim, que na verdade, é o que a gente falou do objetivo, né? O objetivo qual é? Eu quero entrar na calça, não importa se pegar massa magra, se está vendo tudo rodar, porque fez dieta louca, entrou. Então, isso aí entra meio nessa situação. A pessoa quer, num curto espaço de tempo, ter um resultado maravilhoso. Né? Então, acho que a primeira coisa que precisa entender é isso. Dentro dos vários suplementos que a gente tem, é muito comum, isso aí até tem um episódio que eu passei que foi engraçado, eu fui numa loja de suplementos para fazer uma parceria, que eu estava formando um grupo de corredores na Associação de Diabetes do ABC, só em 2006, 2007, acho que 2007. E eu fui numa loja de suplementos para conversar se a pessoa queria fazer uma parceria para a gente, para fornecer os suplementos de carboidrato. Ele olhou para mim, ainda olhou assim e falou, cara, você vai dar doce para quem tem diabetes? Eu falei, é basicamente isso. Então, assim, você acredita? É uma coisa que é meio sem sentido, né? Pra quem não conhece, fica meio assustado. Mas o detalhe vai fazer um exercício. Estava treinando o pessoal para correr longas distâncias, né? O pessoal iniciou com 5, depois foram para 10, depois a gente correu a São Silvestre, né? 15 quilômetros. Teve pessoas que eu treinei ali para correr meia maratona. Então, quer dizer, o pessoal correu aí longas distâncias. Quando você faz exercício por um período assim, vai cair a glicemia. Então não tem jeito. Tem que suplementar, tem que consumir carboidrato, seja pelo isotônico ou pelo próprio suplemento. Então, essa pergunta assim, diabético pode suplementar?
dependendo da situação, ele não só pode como ele deve, principalmente com suplementos com carboidrato. Esse é o primeiro ponto que a gente tem. Aí a gente entra no segundo ponto, que é a questão relacionada a realmente precisa da suplementação. Porque isso é uma coisa que, para nós, como profissionais de educação física, foge um pouco da nossa área. Porque quem que vai determinar isso? Claro, como o Montanha comentou, se você faz uma avaliação física hoje, a pessoa está treinando, você lá o percentual de gordura tem massa magra. Passou um período, reavaliou, viu que a perda de massa magra foi muito elevada dentro dos padrões que a gente tem, com o treinamento, você sabe que obrigatoriamente vai ter que passar por um nutricionista para refazer a dieta. Ou, no caso, o nutricionista avaliar se precisa ou não da suplementação, aí no caso proteica, ou suplementação mesmo, muitas vezes energética, para evitar que se use os aminoácidos para gerar energia. Então, dentro desse padrão, para quem tem diabetes, a gente tem um outro detalhe técnico, que é, muitas vezes, a gente sabe que é o aumento de, mesmo o consumo, numa quantidade muito superior ao que é necessário para o nosso organismo, de alimentos com proteína, vai fazer com que isso sobrecarregue tanto a função do nosso fígado, como também dos nossos rins. E a gente sabe que quem tem diabetes e já tem algum problema renal, precisa começar a ficar atento sobre isso. O que a gente tem de trabalho publicado? Para quem tem diabetes, principalmente diabetes tipo 2, e usa creatina, a creatina, junto com o treinamento de força, aumentou a força dessas pessoas, melhorou a translocação da proteína que tira açúcar lá do sangue e traz para dentro dos músculos, né, dos tecidos, que é o GLUT4, e não teve nenhum problema renal. Inclusive, um dos trabalhos que eu andei lendo aí há um tempo atrás, eles mostraram que tinham pessoas que, inclusive, estavam já com proteinúria, quer dizer, tinha perda lá de proteína pela urina, já estava tendo uma indicação de diminuição na taxa de filtragem glomerular, quer dizer, o rim já não estava trabalhando do jeito que é considerado normal, já tinha alteração, mas mesmo para essas pessoas não teve nenhuma alteração aí na função renal. Então, o que eu entendo para quem tem diabetes, suplementar com carboidrato, seja com alimento, com uma bebida que contenha açúcar, isso é normal a gente fazer quando o exercício está envolvido. Agora, suplementação, principalmente proteica, primeiro é importante, um nutricionista que consiga avaliar se há realmente essa necessidade, ou então conversar também com o seu médico, para ver se tem algum problema relacionado à parte, principalmente renal, que pode vir a se agravar em relação a isso. Sem contar o outro detalhe que eu quero que agora o Montanha comente também, que é justamente a qualidade do suplemento que a gente tem no mercado. Porque a maioria deles você vai comprar um pote que muitas vezes é um comprimido lá, ou mesmo é um componente em pó. Você não sabe exatamente o que tem moído ali naquele pó. Então, por favor, Montanha, comenta aí pro pessoal de uma maneira geral, aí, como é que é. Galera, em relação ao suplemento, é bem complicado mesmo. Existem inúmeras marcas, a gente vê quando fazem os testes, uns reprovam, não importa o motivo que reprova, uns reprovam para mais. Então, se eu tenho, de repente, uma pedra no rim, alguma coisa, o número de proteína meu está bem calculadinho, eu não posso errar para mais também, para justamente não sobrecarregar nada. Então, suplemento, infelizmente, é uma coisa que é se desconfiar. É difícil você vê quando fazem testes, acontece vários ser reprovados, um por estar mais, outros por estarem a menos, ou às vezes nem condiz o produto que está lá dentro com a embalagem aqui fora, que é o pior. E você tocou aí numa coisa aí, professor, que eu acho interessante, mesmo sendo já bastante martelado, na lenda da creatina. Desde quando eu me entendo por gente aí, desde quando eu entrei na academia, é creatina, pedra no rim. Creatina, pedra no rim, creatina, pedra no rim, creatina, pedra no rim. Então, você tocou no assunto para diabético aí, eles se preocupam mais, mas não que as pessoas não diabéticas não se preocupem também. Se possível, eu queria que você explicasse aí para a galera aí como, do que é feito o cálculo renal lá, que não tem nada a ver com a creatina, que nosso corpo, inclusive, produz um pouquinho de creatinina. A gente toma um suplemento para suprir a necessidade que eu estou tendo de ter um ganho de força, hidratar o meu músculo e ter hipertrofia muscular, mas a gente já produz isso.
Então Uhum. a creatina é um pouquinho a mais, mas não existe estudo no mundo que fala com que a creatina dá pedra no rim. Eu queria que você explicasse rapidinho como forma o cálculo da pedra no rim, professor. Como é que, para a gente acabar com essa lenda de uma vez? Bom, vamos primeiro entender o seguinte, que realmente, né, inclusive nesse estudo que eu falei que tinha um pessoal que estava com a taxa de filtragem glomerular lá alterada, que eles colocam, né, que apesar da creatinina ela aumentar, isso aí aumenta mesmo, né, a gente faz o exercício, aumenta a creatinina que está envolvida na degradação da creatina no nosso organismo, isso aí faz parte, é um processo fisiológico. E mesmo com esse aumento, não tem relação. E a creatina, cara, é engraçado. Eu fui fazer a pós-graduação em fisiologia do exercício em 98, e foi quando eu li o primeiro artigo sobre creatina, né, que era o parecer do American College de Sports Medicine. Eles falando do que se tinha até aquela época. Bem, desde então o pessoal tenta produzir tudo quanto é coisa para tentar crucificar a creatina. Eu não sei porque a creatina é tão perseguida assim, mas de qualquer maneira, até hoje, não vi nada, a não ser que a pessoa tenha predisposição. Já, como você falou, a pessoa já vem já com algum problema, aí, claro, né? É desequilíbrio E e às acontece. vezes, e às vezes você escuta até de um outro profissional de uma outra área, só que você vê que a pessoa tem um pouco mais de idade, E então, né? na, São pessoas que, às vezes, você vai, a minha mãe passa no médico X qualquer lá, dela, no podólogo. O podólogo fala que dá pedra no rim, ela vem e acredita, às vezes, mais nele, no médico qualquer, ou de uma profissão qualquer, um nutricionista, do que você, né? Que é da casa, né? Da casa, santo da casa é, do rapaz de gato, né? isso é Então a verdade. galera acaba acreditando. Você vê que é o pessoal de mais idade, que acaba acreditando mais, que é pessoas que não acabaram, infelizmente, não se atualizando, né, professor? Sim. Então, e a questão que você fala da pedra no rim, né? Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o nosso corpo, no geral, um bom percentual dele, em torno de 70% mais ou menos, é líquido. Então, a gente precisa de líquido no nosso sangue mesmo, o sangue não ficar totalmente viscoso, não ficar, claro, não forçar o sistema cardiocirculatório. Além disso, entre as células, a gente também precisa de água também para o nosso organismo funcionar. A água está envolvida em várias reações químicas, né, que a gente chama de hidrólise, quando a água está ali junto para dissolver, muitas vezes, ou para separar, por exemplo, o carboidrato, mesmo que é um nutriente que a gente consome. A, a questão relacionada à ingesta de água, e muitas vezes se colocam assim, precisa consumir 2 litros de água por dia. As pessoas vão dizer, mas eu não gosto de água. Só que a gente tem que entender o seguinte, o que o nosso corpo precisa? Ele precisa de líquido. Esse líquido ele pode vir da fruta que a gente comeu. As frutas, normalmente, elas têm uma quantidade de água naquele alimento. Chuchu, por exemplo, é um alimento que tem uma quantidade grande de água também. Então, não quer dizer que você precisa, no seu dia, tomar 2 litrão de água. É uma referência. Você tem que consumir 2 litros de líquido. Então, esse líquido, eu tomei leite, leite é líquido. Eu tomei um suco é líquido. Então, claro, vai substituir isso por refrigerante, que também não vai dar muito certo, mas principalmente para quem tem diabetes, vai ficar super com a glicemia extremamente alta. Mas o detalhe precisa consumir líquido. Água é também importante. A gente tem que ter o hábito de tomar água. Porque o nosso corpo, uma pessoa, um adulto, o corpo já, para as reações químicas que a gente precisa, da parte fisiológica, ele vai sim fazer. Ele está programado para mais ou menos a gente liberar aí 2 litros de água por dia. Então, normalmente através da urina e do suor. Pode perceber, se você parar para dar uma repensada, aí você vai perceber. Dias que estão geralmente com a temperatura mais alta, a gente vai menos no banheiro urinar, porque você está perdendo água também mais pela transpiração. O contrário acontece no inverno. No frio, a gente fica lá mais tempo, né, agasalhado ali para poder esquentar nosso corpo e, consequentemente, você começa a urinar mais. Então, essa reposição de água, ela é importante para a gente. E muitas vezes, vários alimentos que a gente consome, eles contêm lá minerais. Hoje é muito comum, né, os alimentos, principalmente industrializados, eles têm uma quantidade grande de sódio. E esse sódio, a hora que você consome ele, se você tem pouca água, às vezes, no seu corpo, pode acontecer dele ir se depositando nos rins. E vai, claro, se ligando uma molécula a outra e forma lá as pedras. Nem sempre vai acontecer somente por isso. Existem outros processos, mas o mais comum é esse. A pessoa geralmente
toma pouca água. É comum a gente falar, as pessoas, puxa, eu tive problema nos rins, tive pedra nos rins. Quando você pergunta, você toma água, você consome líquido? Não, pouco. Então, isso é algo que a gente precisa entender. Então, dentro dessa questão aí que a gente estava falando da creatinina, mesmo da própria creatina, a relação que a gente tem aí com a preocupação, né, de muitas vezes, ou mesmo um suplemento proteico trazer um aumento, né, na probabilidade de ter pedra nos rins, a pedra no rim de primeiro momento, assim, de uma maneira muito generalizada, porque existem várias outras situações que podem levar, sim, à formação aí de cálculos renais. Mas, de uma maneira geral, mais frequente, o que pode pôr mais em risco a pessoa no dia a dia, é ela exatamente consumir uma pequena quantidade de água. E aí, dessa forma, a gente tem, sim, um maior aumento em relação a isso. Outro problema que a gente tem, a gente fala dos rins que estão funcionando direitinho, foi o que eu falei, né? O Monteiro pediu para eu comentar, que é a taxa de filtragem glomerular. Então, a taxa de filtragem glomerular, ela faz com que o indivíduo com diabetes, ou mesmo sem diabetes, tem alguma alteração renal, é feito um cálculo. Então, isso aí é o médico que tem que fazer para depois determinar se tem uma alteração, né, presente ou não na função aí dos rins. Para reduzir a creatina não dá pedra no rim? Não, não dá. Pelo menos até hoje nenhum trabalho conseguiu fazer isso, cara. Realmente não, nenhum trabalho até hoje conseguiu fazer comprovar realmente que há essa relação. O que a gente percebe é muito mais o consumo de alimentos que são industrializados, que a gente sabe que normalmente extrapola a quantidade de sódio que a gente tem que consumir diariamente, e junto com uma dieta onde o indivíduo consome pouco líquido, acaba muitas vezes prejudicando a função renal, e que a médio e longo prazo pode levar assim, a essa questão de formação que o pessoal chama de pedra nos rins, esses cálculos renais. Né? Então, isso aí realmente acontece. Então, é algo que a gente precisa ficar realmente atento em relação a isso, mas assim, não tem nada que eu tenha lido até hoje, que é sempre o meu foco, né? Eu busco o que tem de uma maneira geral, então eu vejo lá, creatina de uma maneira geral, tem alguma alteração? Ah, não tem. Aí eu vou procurar creatina no diabetes, para ser mais específico, mas de qualquer maneira não tem assim, nada que até hoje, que eu tenha conhecimento, pelo menos que tenha sido publicado nesse sentido. Então, E existe um cálculo, né, professor, para saber quantos ml de água? Você lembra ele de cabeça para passar aí para a galera aí, de acordo com o peso? você fala para hidratação durante o exercício? Assim, o que... A hidratação no dia a dia. Então, de uma maneira geral, fisiologicamente, o indivíduo adulto, ele tende a liberar 2 litros de líquido por dia, que foi o que, quando caiu a sua conexão, eu estava comentando sobre isso. O que acontece? 2 litros. Só que, às vezes, as pessoas entendem que ele tem que tomar 2 litros de água, e ele acaba ignorando os outros alimentos que contêm líquido. A gente tem que entender que é o líquido, de uma maneira geral. Então, se o indivíduo tomou, sei lá, consumiu um iogurte é líquido. Está consumindo água. Tem água ali também. Uma melancia. Melancia, né? Ou de exemplo, né, que tem bastante água aí. Então, mesmo fruta, de uma maneira geral, uma laranja, que seja, né? Uma maçã, tem bastante água, né, nesses alimentos. Então, quer dizer, esses alimentos, eles estão também contribuindo com o líquido, então nem sempre a pessoa precisa ter aquela aversão toda de, eu não gosto de tomar água. Se não tomar água, você acaba substituindo, né? Claro, não dá para comparar, né, o quanto você vai consumir, por exemplo, de quantidade, né, de líquido comendo uma maçã ou chupando uma laranja comparado com um copo com água, né? No copo você está tomando 100% ali de líquido, mas o detalhe é assim, tem que levar isso também em consideração, não precisa exatamente ficar preocupado em só consumir a água. O que tem que entender é que o nosso corpo, a grande maior parte dele é água. E quando a gente vai fazer exercício, a gente tem que lembrar que antes de fazer o exercício, é sempre bom consumir aí um meio litro de água, né, uns 500 ml de água. Cada copo, se tiver 200 ml, aí 2 copos e meio, mais ou menos, né, de água, antes de começar. E depois, durante o exercício, principalmente se for um ambiente um pouco mais quente,
ou mesmo você está percebendo que está transpirando bastante, a cada 15, 20 minutos também tomar um pouco de água de 200 a 300 ml. Então, eu particularmente já tentei já essas quantidades, assim, 300 ele é bastante desconfortável, porque começa a ficar com o estômago cheio de água ali durante o exercício, principalmente quando você está correndo. Agora, consumir mais ou menos 100, 200 ml é bem tranquilo em relação a isso. Então, isso aí realmente ajuda bastante aí a fazer a hidratação durante o exercício, quando a gente vai fazer um exercício aí por em torno aí de 1 hora, né, que é o que geralmente a gente tem aí como referência. De 1 hora aí, professor, também hoje é um detalhe que as academias aí estão permitindo a presença máxima do aluno durante 1 hora. A gente Isso, esqueceu, exato. a gente esqueceu de falar aquela hora lá, você tocou no assunto. Foi. Então, 1 hora de treino é o suficiente para a Certo. grande maioria, que não são aqueles ratos de academia, né, que a gente já falou no início. Para os ratos de academia que têm um objetivo específico, de repente precisa mais de 1 hora. Mas para a grande maioria, 1 hora de treino é o suficiente. Entendi. E, Montanha, uma situação que a Estela estava comentando aqui, ela falou para mim que você falou, né, das pessoas virem estar treinando por questão de parte emocional, né, da alteração da parte emocional. Você notou alguma alteração no público da academia nesse período, assim, com relação a essa parte de vir treinar e de repente comentar, falando, não, eu estou vindo treinar porque eu estou realmente passando por depressão, eu estou com uma crise de ansiedade, alguma coisa assim? Para você ver como são as coisas, professor, eu atendia alguns alunos que tinham crise de ansiedade. Uhum. Então, eles não conseguiam ficar em lugares com bastante gente. Daqui a pouco eles ficavam desesperados, aceleravam o coração, saía correndo da academia, então a gente atendia esse público. Uhum. Então, eles não gostavam de movimento, gostavam de uma academia mais tranquila, para ficar conversando. Uhum. Então, só que na pandemia, que as coisas estão vazias, academias hoje está vazia relativamente, porque só pode 25%. Então, você imagina que esse público vai voltar. E isso não aconteceu, porque eles estão hoje com medo dentro de casa. Uhum. E de repente foi o sedentarismo que pode ter levado ele para esse lado. E ele fica com medo hoje, está voltando para da onde surgiu a raiz, de repente, do problema. Onde deveria curar com a atividade física, ele está voltando, está retrocedendo para o problema, professor. Eu, pelo menos da minha particularidade minha, eu não estou mais atendendo essa galera aí que tinha crise de ansiedade, depressão. Eles deram uma sumida, deram uma afastada devido à pandemia mesmo. Entendi. Você tocou num assunto interessante. Claro, meu foco aqui é a questão relacionada ao diabetes, mas se a gente pegar essa situação, por exemplo, a pessoa que tem crise de ansiedade, né, que tem depressão, certamente esse momento, ele meio que, de certa maneira, desafiou mais ainda, né, essas pessoas. Ele tinha uma rotina, ele ia na academia, ele fazia alguma... Aí, de repente, você tem que ficar enclausurado ali, né, dentro do ambiente com a sua família ali. Então, realmente, é uma situação que desafia bastante. Aí, só quem está envolvido... Isso estando tudo bem, né? Sem nenhum ente da família estar doente, ou sem perder algum ente da família, ou sem perder o trabalho. Isso a gente está criando um cenário ainda positivo. Positivo, exato. É verdade. Mesmo estando em casa, se tiver saúde e tiver emprego, está bem positivo ainda. Então, negativo, hoje, a galera está satisfeita. Tá certo. Infelizmente, isso aí é uma coisa que não dá para ninguém. Né? Isso é tudo imprevisível, né? Então, realmente está bem, bem complicado mesmo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Você viu aí, Ted, nos comentários, tem alguma pergunta, alguma coisa que eu posso ser aqui? Tinha visto só as pessoas entrando aqui. Então, legal. Montanha, então eu quero, né, a gente vai encerrando, então eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade aí, pleno domingão à noite, né, vem trazer aí informação para a gente, né, em relação à academia. Esse é realmente um espaço que está tomando todos os cuidados aí para que quem tem, no caso, né, que o nosso público é quem tem diabetes, poder treinar, poder ter confiança aí do ambiente, que é uma situação segura, né, para estar aí treinando.
E eu quero, por favor, né, se despeça aí do pessoal e fica aqui o meu agradecimento de você ter se disponibilizado aí estar com a gente aqui hoje à noite. Valeu, professor, que isso, imagina, professor, além de ser meu professor aí, meu mestre, a gente é amigo, já fomos, inclusive, viajar juntos aí, espero, quando passar essa crise, voltamos a fazer outras viagens de motoca. Professor, só notei um dado aqui e não tive a oportunidade de falar. Hoje, a gente acabou falando sobre diabetes, o que pode gerar diabetes? O sedentarismo é uma causa da diabetes? Sim, agora existe diabetes que você já nasce com ela, então não é. Mas sedentarismo é uma causa. Sedentarismo é a causa de morte no Brasil, a maior causa de morte ainda no Brasil, porque leva para abre vários ramos para diversas doenças. E 30% das crianças e dos adolescentes hoje são obesos. Então você vê que sem a pandemia, 30% das crianças são obesas e adolescentes, o quanto isso vai refletir lá na frente? Quanto dessa porcentagem de crianças e adolescentes vai desenvolver uma diabetes lá na frente? Então, a atividade entra como precaução e como remédio. Exatamente. Certo? Certíssimo. E isso que você está falando é uma coisa assim, que o diabetes tipo 2, principalmente, que é o mais frequente na população, ele tem a predisposição que é genética. Então, quer dizer, a pessoa já tem predisposição a ter o problema. Então, o diabetes tipo 2, ele envolve a parte ambiental, que é o que nós, principalmente profissionais de educação física e outros profissionais de saúde, normalmente trabalham com a prevenção, que é exatamente a pessoa ser mais ativa, controlar o que come, se manter mais ou menos, né, no peso corporal adequado ali para ele. Então, quer dizer, nesse cenário, onde a gente isso aí, né, a maior parte dos estudos epidemiológicos voltados aí para atividade física na população, eles mostram isso, que a grande maioria, independente da faixa etária, aí tem um bom percentual que é sedentário. E aí, no caso, a criança, por exemplo, tem um histórico familiar já de pessoas com diabetes. Ele se mantendo inativo fisicamente e acima do peso, ele só vai acelerar o processo. Então, essa situação de você falar, lá na frente, às vezes não é tão lá na frente, não, viu? Às vezes está agora com 12, 13 anos, depois com 16, ele está com diabetes tipo 2. Vai somando uma série de coisas negativas, né, professor? Exatamente. Isso aí, infelizmente, é só aquele esquema que a gente fala de ladeira abaixo, né? Você está acelerando uma situação que vai, depois, vai ser, na verdade, você vai gastar energia com uma tensão a mais, com uma coisa que era para acontecer quando você tivesse já 60 anos ou mais. Né? Então, realmente, é algo bastante preocupante para a gente que sabe aí da importância do exercício físico. Inclusive, isso aí é uma coisa que eu sempre falo, eu fui diagnosticado com diabetes lá há mais de 40 anos atrás, pouco se conhecia, não tinha como monitorar. E hoje eu sei que eu sou uma pessoa saudável, tenho saúde, cara, porque o exercício me salvou. Eu era uma criança que não parava, estava sempre brincando, jogando, lutando, fazendo uma coisa ou outra. Estava sempre, não ficava parado. E hoje eu sei o quanto aquilo a partir do momento que comecei a estudar os efeitos do exercício no diabetes, é que eu vi o quanto aquele meu comportamento, né, de criança, né, era outra época, o quanto ajudou. E isso, infelizmente, é o que a gente está vendo hoje, né, na atualidade, uma situação totalmente inversa. Seja por uma questão de comportamento da própria família, porque mesmo antes da pandemia, que nesses dados que você está trazendo, são estudos que muitas vezes foram feitos antes da pandemia. Pois é, quando as pessoas poderiam estar se movimentando, indo no parque, saindo com a família, ninguém está saindo. E aí, qual é o grande detalhe? A pessoa fica lá, tem a oportunidade de se movimentar, não se movimenta. Eu sempre atribuo essa responsabilidade aos adultos que estão no ambiente, porque criança, ele repete o comportamento do adulto. Se o adulto, no fim de semana, o cara fica sentado na frente da TV, só tomando cerveja ali, curtindo, a criança vai fazer a mesma coisa. Durante a semana, geralmente os pais trabalham, pai e mãe, então ele depende da escola, depende de estar em ambientes que sejam mais seguros, não dá para ficar na rua, né? E esse aí foi em outra época. Então, essas situações são as que inicialmente geram. Aí agora, nessa situação que a gente está, quer dizer, todo mundo em casa, com menos espaço, esse tipo de coisa, a situação só tende a piorar. E eu entendo que é algo extremamente grave, porque só vai acelerar o aparecimento. E a gente está falando do diabetes, né? Mas a gente sabe que o ganho de peso excessivo leva a
além de maior resistência da insulina, uma maior reabsorção também de cálcio, porque aumenta a liberação de insulina, fica com hiperinsulinemia. Ela é uma grande quantidade de insulina circulando. E o indivíduo acaba ficando muitas vezes hipertenso. Então, olha como a coisa vai. Está obeso, que já é um fator de risco, fica hipertenso, que é o segundo fator de risco, depois fica com diabetes tipo 2. Você quer E o quê? depois, tem muito estudo ainda, professor, aproveitando o gancho aí, tem muito estudo já falando que também aumenta a chance de desenvolver o câncer. Sim, Então, imagina. se você não tem potencial para convencer a outra pessoa a se movimentar, você fala, ó, você vai ter diabetes se você não se mexer. O cara fala, não vou me mexer. Você vai ter hipertensão se você não se mexer. O cara fala, não vou me mexer. Você vai ter colesterol se você não se mexer. Eu não vou fazer nada. Você fala, mano, você vai ter câncer. Se o cara, com esses argumentos, você não conseguir convencer esse cara a praticar atividade física, infelizmente é soldado perdido. Não tem mais argumento, cara, que você consiga botar esse cara para praticar atividade física, não colocar ele dentro da academia, fazer qualquer coisa. Sim. Professor, você tocou, vou pegar o ganchinho rapidinho, eu já me despeço da galera aqui. Você tocou no assunto, você se movimentava, mas que tecnologia você tinha? A tecnologia, a criança está chorando, dá o celular para a criança. Então começa dentro de casa, é uma coisa cega, é uma coisa inofensiva. Os pais fazem porque a criança chora. Me dá o celular, não dá. Ah, dá o celular para ele parar de chorar. Então começa com um pouco, aí chega a ponto, professor, que é onde eu queria chegar, chega a ponto de chegar uma mãe, ou um pai, ou um tio, não interessa quem, na academia lá, e vai com uma criança do lado, né? Fala, meu, esse moleque só come besteira. A criança com 2 anos. Fala, foi ele que fez a compra, foi ele que foi lá no Carrefour, lá, fez a compra, foi ele que passou o cartão de crédito dele. Não, a culpa não é dele. Ele é uma criança, é um animalzinho ali. O que você der, ele come. Ele vai chorar, mas o que você der, ele come. É verdade. Então, é a realidade de hoje. Além da tecnologia, as mães e os pais, para se verem livres, dá o que a criança quer. Ah, eu tenho dó de falar não. Você tem dó hoje de falar não, mas você está dando uma diabetes para ele daqui 15 anos. Não é melhor falar não hoje? Né, professor? Exatamente. Então, é vergonhoso para mim, eu fico ouvindo com a cara tipo de Wesley, o pai falando para mim, meu, essa criança só come besteira, só toma refrigerante. Toma refrigerante no café da manhã. E eu assim, tipo, a vontade é dar um tapa em você, porque a culpa é sua, não é da criança, cara. A criança é o que menos tem culpa. É verdade. Né? Realmente é. É sim. E ainda dentro desse cenário todo, né, você tocou num assunto bastante importante, né, que é como você disse, né, se ele tiver obesidade, diabetes, hipertensão, ele vai ter só um desconforto na vida, né, e se tiver um câncer, como é que fica a situação? Então, exatamente. Começa com um pouquinho lá, mas ninguém sabe o que esse pouquinho vai ser lá na frente, né, professor? Exato. Infelizmente é isso mesmo. Certo, professor? Certíssimo, Montanha. Olha, muito obrigado mais uma vez por você ter disponibilizado seu tempo. Obrigado aí a vocês que nos acompanharam até agora. Montanha, vamos dar um sorrisinho aí para fazer uns print ali da tela, para a gente depois postar lá e marcar. Esse professor tira foto comigo desde a faculdade, cara. O cara é meu fã. Saiu bonito, hein, professor? Eu vi ele colocou assim, é só um monstro. Eu falei, outro tranqueiro aí também, vou te falar. Thiago, o mais legal é assim, a gente curtir cada fase da nossa vida. Eu fiquei pensando que enquanto você estava se apresentando, eu falei, caramba, coitado do Thiago, cara. Eu dei aula para ele, acho que mais do que um semestre na faculdade, e ainda depois, quando ele foi fazer pós na FMU, eu dei aula para ele também. Mas você é um dos poucos ainda, professor, ainda que eu mantenho contato depois de ter me formado. Eu tenho um carinho aí por você enorme aí, você é super gente boa. A minha noiva, a Natália, também estudou com você. A gente adora você, cara. Você é super simpático aí. Eu sei que essa fase aí também atrapalhou um pouco nas universidades aí. Mas eu acredito que
quando tudo isso passar, as coisas vão melhorar. Eu estava lendo, falaram que o auge das academias, o pump das academias no Brasil vai ser no ano de 2022. Porque a galera agora, né, a galera se conscientizou que a atividade física é essencial. Então, uns está por cabeça, outros está para desenvolver o shape, outros está para controlar a diabetes, outros está para controlar o cigarro, então cada um está por um motivo. Mas tem uma gama maior de gente tendo consciência e frequentando a academia do que há, sei lá, 3, 4 anos atrás. Sabe o que eu percebo também, Montanha? Assim, a gente tem uma situação onde o indivíduo está com... tem a disponibilidade, tem um monte de academia, depois eu vou. Agora o que aconteceu? Travou todo mundo. Tá retesado ali, né? Tá represado. A hora que abrir a represa, velho, vai sair todo mundo correndo, vai todo mundo querer ir para os parques, para as academias, aí vai. Realmente é o que você falou, isso aí já está sendo previsto mesmo, vai ser um boom, os caras vão buscar, ninguém mais vai querer treinar em casa, tá de saco cheio de ficar em casa já. Vai querer ir para a academia, ir para o clube, não importa, qualquer lugar. E outro detalhe, eu lembro que quando eu estudava, o Alexandre Evangelista, inclusive, falou, aulas online, daqui vai ser o futuro. Sim. Porque você consegue atender, você não perde tempo para dar um personal lá, sair correndo, pegar seu carro, comer marmita na rua. Isso, vai ser o futuro. Uhum. E com a tendência veio a pandemia. Então, o futuro foi o presente. Foi antecipado. Então, fala aí para a galera aí, donos de academia, professores aí, aguentar essa fase que a gente está passando. E estuda, cara. Aproveita para fazer alguma coisa útil na pandemia, velho. Você nunca teve tanto tempo, que nem eu falo, se a gente está 6 meses em casa, você nunca teve tanto tempo na sua vida à toa. Então, dedica ali um pouquinho, vai ler um artigo, põe como meta aí, lê um artigo por dia, vê um canal de alguém que você admira aí no YouTube, lê tendência, porque a única coisa que ninguém pode tirar de você é seu conhecimento. Exatamente. Então, estuda que você nunca vai se arrepender de ter estudado, cara. Eu estou até estudando outras línguas, né? O inglês aqui por conta. Eu consigo estudar 3, 4 horas de inglês por conta. Se você colocar aí que eu consiga manter isso aí um ano inteiro, 4 vezes 300 dias, são 1.200 horas. Exatamente. Então, é muito mais do que um curso pago no final de um ano. Sem dúvida. Então, dá para aproveitar bem o tempo aí e saúde, qualidade de vida vai ser o foco aí de todo mundo. 2022 vai dar um pump aí na vida dos personagens, academia, no geral aí do público fitness. Mas é isso aí mesmo. Tenho certeza que isso realmente vai acontecer. E é o que eu sempre penso, né? Quando a gente quer, você vai lá e faz, né? Se não quer, fica dando desculpinha. Então não adianta. É por aí mesmo que a gente vai. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então, obrigado, Montanha, por você ter participado aí com a gente. Foi muito bacana aí as informações que você trouxe. Então, agradeço a você que acompanhou a gente até agora. E lembre-se que para você ter um bom controle do diabetes, não existe outra maneira. Se você tiver pré-diabetes, a única coisa que vai te prevenir de ficar realmente com diabetes é exercício e controle da alimentação. Não tem, já fizeram trabalhos tomando remédio, um grupo tomou remédio, outro fez exercício e controlou a alimentação, quem controlou a alimentação e fez exercício, diminuiu muito mais, diminuiu em 58% o risco de ficar com diabetes. E se você já tem diabetes, o detalhe quer conviver bem com diabetes? Pega como referência os 3 pilares do tratamento: o medicamento, o controle alimentar e o exercício físico. E tenha em mente que o conhecimento salva. Quando a gente sabe o que fazer, normalmente você certamente, como dizia um professor amigo meu, né, o professor José Carlos, que no fim era o diretor de ensino lá na Uninove, no tempo que eu estive lá, ele foi professor meu na graduação. Ele sempre falava, ele falou, não quer dizer que você fazendo exercício você vai viver mais, mas pode ter certeza que você vai viver melhor. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Né? Lembre-se aí que o conhecimento salva e que trata bem o diabetes é o medicamento, o exercício e também o controle alimentar. Então é isso aí. Muito obrigado. Uma boa semana aí para vocês. A gente se encontra, então, na semana que vem, na próxima Live D20. Um abraço, até mais. Valeu, galera. Boa noite, obrigado aí. Valeu, Doro. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.